Olha, nunca queira você receber uma carta do presidente Donald Trump se você for opositor dele. A carta não será boa, será assustadora. Claro que eu estou falando da carta do presidente Donald Trump para o presidente Lula, anunciando a taxação de 50% para todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Fedeu. E essa coisa é histórica, tá, gente? É inédita. Na política de tarifas do Trump, o Brasil passou a liderar a lista. É o mais taxado no globo. Eu quero mostrar a repercussão disso tudo, soltar minha opinião, mas já falar para o Lula. Ô Lula, você não gosta tanto de taxar os outros? Fernando Haddad, bora taxar? Tá aí. Não, mas vocês gostam só da taxação de vocês em cima do povo porque o retorno vai para vocês, ou das empresas aqui do Brasil. Nesse caso, Donald Trump vai receber essas taxas, não vai ter retorno nenhum para a gente, só vai ter desemprego, mas é o que vocês gostam de fazer. Agora, vai depender do Lula, porque no final da carta está anunciando lá praticamente que cabe negociação. E essa coisa pode tanto subir como descer. Então, o prazo é 1º de agosto para começar essa taxa. Então agora eu acho que o Lula vai precisar se apequenar. Olha a briga que eu me meti, olha a lambança que eu me enfiei. Na verdade, ele vai ter que se engrandecer como homem, ter vergonha na cara, o que é difícil, mas vai ter que ter. Senão a gente vai pro buraco. Para poder não reagir a essa taxa dos Estados Unidos, porque foi anunciado na carta também. A reciprocidade, eu vou taxar também. Foi anunciado. Vai ser juntado ali, somado nos 50%. E pode aumentar. E o Lula já anunciou que vai usar a lei da reciprocidade. E o Trump anunciou na carta que ainda é pouco esse 50% para ser recíproco. Se eu quiser reciprocidade, igualdade mesmo com o Brasil, 50% é pouco, teria que ser mais. Agora, se o Lula quer de fato reciprocidade, ele vai ter que pedir para o Trump, aumenta então, 50%, bota para 60%, 70%, para poder termos igualdade aí na questão das tarifas. Mas o Lula está jogando. Está falando para o seu povo. A gente vai reagir de igual maneira, como se tivesse poder para isso tudo. Não tem. Vai ter que se apequenar, como eu disse, engrandecer como homem, ter vergonha na cara, ficar no sapatinho, perdi essa e não vou colocar o Brasil no fundo do poço com essa taxação. E o mundo inteiro está falando sobre isso. Imprensa internacional repercute tarifa de Trump sobre produtos brasileiros. Em retaliação a tratamento dado a Bolsonaro, Estados Unidos anunciaram tarifa de 50% sobre importações brasileiras. Eu já vou falar sobre a carta, sobre os motivos, a justificativa, como lemos aí a questão do Bolsonaro, mas veja o que o pessoal, o mundo está falando, tá? Como eu disse, o Brasil lidera a lista de países afetados por tarifas de Trump, inclusive passou países como Mianmar, Laos, Tailândia e Camboja. E aqui nós temos o fundador da Rumble comemorando as tarifas de Trump contra o Brasil e cita censura. Ele defende medida como retaliação ao bloqueio de plataformas e critica restrições à liberdade de expressão. Nós temos aqui também o dólar disparando depois de Trump anunciar tarifa de 50% sobre importações do Brasil. Republicano fala em desequilíbrios comerciais e mercado reage. O Eduardo Bolsonaro soltou uma carta em conjunto com Paulo Figueiredo, falando até em tarifa Moraes, tarifa Alexandre de Moraes. E ele soltou um tweet lá no X, dizendo o seguinte: a brincadeira de Lula no BRICS vai sair caro para todos os brasileiros. Algum empresário nacional ainda apoia o Lula? Como disse o presidente Jair Bolsonaro, vocês vão botar um pinguço para dirigir o país e acham que isso vai dar certo?
Pois é. E nós temos aí os governadores reagindo também. Vai lembrar que essa tarifa vai afetar os estados, vai afetar todo mundo. E o Tarcísio escreveu o seguinte: Lula colocou sua ideologia acima da economia. E esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema. Já o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, disse: o presidente Lula não está fazendo nada fora do script. Pelo contrário, segue à risca o que Hugo Chávez fez na Venezuela ao afrontar gratuitamente o governo americano. Ele escreve um textão, contando aí a história, mas ele encerra dizendo o seguinte, para a gente ganhar tempo e não ficar lendo todo o texto. O que nos cabe fazer, diante da gravidade do momento, seria a criação de uma comissão de parlamentares da Câmara e do Senado com a missão de abrir diálogo com o governo americano e esclarecer ao povo dos Estados Unidos que não confundam declarações do Lula com o pensamento do povo brasileiro. O Romeu Zema, de Minas Gerais, disse o seguinte: as empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar, mais uma vez, a conta do Lula, da Janja e do STF. Porque está todo mundo junto. Tá? STF, governo Lula, todos brigando pela censura, regulação das redes sociais e perseguição contra Jair Bolsonaro. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil. Então é isso, minha gente. A carta em si é uma carta pequena, 2 páginas, e justifica a taxação. Já começa logo falando do tratamento do Bolsonaro aqui no Brasil. A perseguição em cima dele. E repete, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Coloca em letras garrafais, igual ele colocou: deixe um Bolsonaro em paz. Ontem, antes de ontem, aquele recado que ele estava dando: vem coisa aí, que Trump não escreve por escrever. E ele reforçou a mensagem ontem. Então tá aí o esperado, ou a esperada medida de Trump, talvez a primeira de outras ou de muitas, eu não sei, porque não é só taxar, ele quer que deixe o Bolsonaro em paz. Imagine se o Bolsonaro, e vai ser julgado agora, vai para a cadeia. Porque lá ele sabe. Tem gente pensando que o Trump não entende nada do julgamento aqui, as leis são diferentes, golpe de Estado, não sei. Ele sabe. Ele sabe o que está acontecendo no Brasil. Ele sabe dos inquéritos ilegais. Ele sabe que a vítima está julgando, ou perdão, a suposta vítima está julgando o réu. Ele sabe que está tudo errado, que isso nem deveria existir, esse julgamento. E se tivesse que ter um julgamento, uma investigação, tal, primeira instância. Não era para Bolsonaro estar lá no STF. Olha as prisões arbitrárias, por causa de um batom, 14 anos. Veja até o próprio Fux falando, Fux, que é colega de Moraes, falando da delação de Mauro Cid. 9 delações, palavras do Fux, 9 delações significa nenhuma delação. Ponto. E 9 delações diferentes, 9 versões diferentes. Hoje tem até mais, acredito. Já está contando outra história o Cid. E é na base da delação do Cid que Bolsonaro está sendo investigado, julgado. Nessa tal trama, que era golpe, depois virou tentativa, depois virou trama, agora virou poeira. O Trump sabe tudo isso. Então a primeira porrada na carta foi falando da perseguição em cima do Jair Bolsonaro, o tratamento vergonhoso, porque isso está indo para o mundo. E o Bolsonaro era um cara respeitadíssimo quando presidente, diferente do Lula. Bolsonaro era aliado dos democráticos, dos bons. Lula é aliado dos ditadores, dos terroristas, dos maus, dos caras perversos, do terror.
E aí? Depois ele vem falando a questão da censura, os ataques, e dá o exemplo como o STF, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, se intrometendo no país alheio, querendo censurar cidadão residente dos Estados Unidos e ameaçando as plataformas com multas milionárias, etc., expulsão do mercado e fechamento da empresa aqui no país, o que também interfere na economia das empresas norte-americanas. Você já conhece a questão do X, tal. Por isso que o presidente, o CEO da Rumble comemorou e está comemorando. E a questão comercial também. Aí fala numa coisa aqui muito interessante, que vai investigar, continuar investigando o Brasil na questão da seção 301 da lei do comércio. Eu até pesquisei que lei é essa, tal. Ele está enviando até um representante de comércio dos Estados Unidos, é o Jameson Greer. Vai iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Aí eu estava vendo aqui, até colocar na tela para você ler comigo. A fala de Trump se refere à seção 301 da Lei Comercial dos Estados Unidos de 1974. O texto possibilita investigações caso os direitos dos Estados Unidos sob qualquer acordo forem negados e se uma prática de um governo estrangeiro violar ou prejudicar de forma irregular o comércio dos norte-americanos. Isso pode implicar em mais taxa, esse 50% aumentar e outros tipos de sanções, talvez. Então é isso. Nós temos mais aqui. E hoje eu estou fazendo um vídeo sem corte. Claro, vou editar para botar na tela, mas hoje eu estou falando direto. Você percebeu, hoje não tem corte. Lula convocou o ministro para reunião, isso foi ontem, de emergência sobre novas tarifas. Por quê? Porque se borrou. Se borrou. Vamos ver o que faz. Aí depois vem ele com um texto falando sobre a reciprocidade. Ai. O Brasil é um país soberano e nós vamos agir de igual forma. Vai enfrentar os Estados Unidos. Olha, 10 de julho. Tem 20 dias para pensar, para entender a lambança que o Brasil está fazendo, a ditadura que o Brasil está se tornando e a perseguição que está acontecendo em cima do Bolsonaro, da direita em si, dos aliados. Tem 20 dias. Baixa a cabeça, Lula. Olha lá. O Alckmin criticou as tarifas de Trump, mas quer diplomacia com os Estados Unidos. Vê injustiça também, questão do aço, porque você vende, depois volta para o Brasil para poder fazer o material, depois revende. Explicação que ele deu doida, e fala que os Estados Unidos têm, o Brasil, os Estados Unidos têm 200 anos de amizade. Beleza, isso é bom. Brasil, Estados Unidos, amizade. Mas aí quando chega um aspirante a ditador, um cara que se alia com não amigos, mas inimigos dos Estados Unidos, que é o quê? Você estraga a amizade. A amizade também se estraga. Quando você se alia com o inimigo do seu amigo para prejudicar o seu amigo. Então, o Brasil é um país, é uma nação soberana, sim, mas quem está governando é um inimigo. O Lula não é só inimigo dos Estados Unidos, mas como é inimigo do próprio Brasil. E o Lula já afirmou que odeia o hino, odeia a bandeira. Se pudesse, isso aqui seria uma pátria grande, unificada com todas as ditaduras latino-americanas, tipo União Soviética. O inimigo está aqui dentro do nosso país e se chama Lula. É isso. Vamos ver o que acontece até 1º de agosto. Lula tem chance de reverter essa situação, mas vai depender dele. É isso. Deixe seu comentário. Gostaria muito do seu comentário sobre tudo isso. Meu nome é Bruno Johnson. Se você achar interessante compartilhar o vídeo, compartilhe com seus amigos. E a gente volta em breve com mais um vídeo para você. Um forte abraço.